Fala aí, galerinha do Foca Novina em Aulas. Tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Seguinte, ó, segunda parte, deixa eu ver aqui o horário, pá, segunda parte da aula sobre barroco, né? Na primeira parte foi bem legal, eu falei aí do contexto histórico e das principais características do barroco, tá? Bom, há duas figuras principais aí quando se fala em barroco, que são o Padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos Guerra, né? Padre Antônio Vieira, homem inteligentíssimo, marcou a nossa literatura com belíssimos sermões. E para você ter uma noção do que eu estou falando, eu vou pelo menos aqui pegar um sermãozinho dele ou dois para analisar, tá? São curtinhos, acompanhe comigo. O amor e o tempo, para você perceber a genialidade do padre. Então, o amor e o tempo. Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Atreve-se o tempo a colunas de mármore, quanto mais a corações de cera. Então aqui o padre começa falando sobre o poder do tempo, né? Como é que o tempo vai agindo em nossas vidas. Aí ele faz aqui a comparação com colunas de mármore, né? Que são coisas bem sólidas, e também a corações de cera, né? Que são coisas mais frágeis. De fato, o tempo tem um poder impressionante, não sei se você já percebeu. Por exemplo, quando infelizmente vem a falecer um ente querido, né? Um primo, um tio, pai, a mãe, enfim. Óbvio que na semana seguinte é muito difícil, né? É muito complicado. O tempo vai passando e você vai assimilando aquilo, né? A ficha vai caindo. Não dá para comparar, né? Uma semana de falecimento, por exemplo, de um ente querido com um ano. Não estou dizendo que a dor vai ser menor, não, tá? Estou dizendo que isso é processado de uma forma diferente dentro da gente. Assim como o término de um casamento, de um noivado, de um namoro, enfim. Continuando aqui. São as afeições como as vidas, que não há mais certo sinal de haverem de durar pouco que terem durado muito. São como as linhas, que partem do centro para a circunferência, que quanto mais continuadas, tanto menos unidas. Excelente imagem, né? Finalizando já o sermão, tá curtinho, como eu falei. Por isso, os antigos, né, os gregos, sabiamente pintaram o amor menino, porque não há amor tão robusto que chegue a ser velho. Interessante, né? De fato, que eu saiba, tá? Se eu estiver errado, você, por favor, me corrija nos comentários. O único deus da mitologia grega que é uma criança é o Eros, é o Cupido. Talvez para mostrar que o amor é inconsequente, não sei, não sei. Olha que trabalho muito bem feito com a linguagem agora. É uma alegoria que ele vai fazer, é uma sequência de metáforas, olha só. De todos os instrumentos com que o armou a natureza, o desarma o tempo, né, o amor. Afrouxa-lhe o arco, com que já não atira. Embota-lhe as setas, com que já não fere. Abre-lhe os olhos, com que vê o que não via. E faz-lhe crescer as asas, com que voa e foge. A razão natural de toda esta diferença é porque o tempo tira a novidade às coisas. Bom, até aqui concordo com o padre, né? O tempo tira a novidade às coisas. Por exemplo, em um relacionamento amoroso de homem-mulher, mulher-homem, homem-homem, mulher-mulher, enfim. O primeiro beijo é diferente do 10º beijo. Concorda comigo? Por quê? No primeiro beijo há aquela questão da conquista, né? Eu diria, uma empolgação. No 10º ou no 100º beijo, não há mais a questão, talvez, da conquista. Não estou dizendo que um beijo seja melhor do que o outro, tá? Mas óbvio que é diferente. Na minha visão, pelo menos, tá? Então tá. O tempo tira a novidade às coisas. Descobre-lhe os defeitos. Enfastia-lhe o gosto, né? Cansa. E basta que sejam usadas para não serem as mesmas. Gasta-se o ferro com o uso. Quanto mais o amor, o mesmo amar é causa de não amar, e o ter amado muito, de amar menos. Então, no ponto de vista aqui, o amor vai se gastando com o tempo. Eu faço sempre algumas reflexões aqui, tá? Com as minhas turmas, né? Queria dividir com vocês. De que tipo de amor está se falando aqui? Esse amor mais erótico, é isso? Que vai se acabando? Não sei. Talvez em um casamento, no início, o sexo seja algo muito importante e com o passar do tempo haja uma cumplicidade maior. Então não é que aquele amor está se acabando, ele está passando por transformações. E, além disso, obviamente, há vários tipos de amor, concorda? Pegando aqui no contexto religioso, para quem acredita, existe o amor de Deus para com o ser humano. Além disso, existe amor entre irmãos,
amor entre um pai e um filho, a mãe e um filho, amor entre amigos. Sim, você pode amar o seu amigo. Há vários tipos de amor, não é? Por exemplo, eu vinha ter irmãs depois de um bom tempo, né? E é um amor que eu não sei explicar, né? É uma coisa diferente. É uma coisa diferente. É muito curioso, né? Como o amor pode ser diferente. Só mais um sermão, tá? Deixa eu fazer uma análise rapidinha aqui. Ora, suposto que já somos pó e não pode deixar de ser, pois Deus o disse. Ó, um argumento religioso, né? Perguntar-me-eis, e com muita razão, em que nos distinguimos os vivos dos mortos? Né? Qual é a diferença? Os mortos são pó. Nós também somos pó. Então não há diferença. Distinguimos-nos os vivos dos mortos, assim como se distingue o pó do pó. Os vivos são pó levantado, os mortos são pó caído. Os vivos são pó que anda, os mortos são pó que jaz. Gente, esse trechinho de sermão, esse pedacinho aí, é para lembrar ao ser humano como o ser humano é um miserável, como o ser humano é um nada, é só pó. E é uma imagem bonita, né, na minha opinião, porque o pó está em movimento porque tem o sopro divino, certo? Acabou o vento, né, acabou o sopro divino, o pó cai, tá? Senhores, vou falar agora rapidamente aí da principal figura do Barroco, o grande destaque que aparece em prova de vestibular, o craque da camisa número 10, primeiro poeta do Brasil, Gregório de Matos Guerra, que tinha esse apelido belíssimo, o Boca do Inferno. Pessoal, bem resumidamente, tá? O Greg, eu falo brincando aí, o Gregório, ele foi um poeta de uma família, uma situação financeira muito boa, comia Kinder Ovo todo dia, mentira, porque não havia na época e ninguém faz isso. Enfim, família de grana, pôde ir para a Europa estudar, fez direito, tornou-se juiz, inclusive, trabalhou um tempo lá, depois voltou para cá especificamente a Bahia, onde tudo é motivo de alegria. Veja, o Gregório parece que ele se cansou um pouco aí dessa vida de estudos, e quando retornou ao Brasil, ele caiu na esbórnia, caiu na farra, adorava uma mulata, adorava uma noitada, bons drinks, escandalizou a sociedade da época dele. O Gregório brilhantemente fazia uma poesia religiosa de primeira linha, mas além dessa poesia religiosa, ele fazia outros tipos de poesia. Vem comigo, ó, para você entender, né, o que ele escandalizou a sociedade da época dele. Na poesia religiosa, como eu falei, um brilhantismo, uma poesia excepcional, colocando muitas vezes Deus contra a parede, ele sabia argumentar muito bem. Daqui a pouco eu vou analisar uma aí com vocês, tá? Essa aqui é um soneto, acompanhe comigo, para você compreender um pouquinho da poesia barroca. Pequei, Senhor, mas não porque pecado, da vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Veja, o eu lírico não foge da raia. Ele fala, pequei, eu errei, mas quanto mais eu peco, mais o Senhor tem que me perdoar. Ousadia e alegria, né? Se basta vos irar tanto um pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido. Que a mesma culpa que vos ha ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Em outras palavras, ele fala o seguinte, se Deus fica irado, né, com um pecado, para acalmar basta um gemido. Por quê? Porque a mesma culpa, né, o mesmo pecado que ofende a figura divina, também o agrada. Essa é uma ideia paradoxal, concorda? O mesmo pecado que ofende também agrada? Sim, ofende porque é o errado perante a visão da religião, mas também agrada a figura divina, porque por meio do nosso pecado, Deus assim pode nos perdoar e mostrar o quão Ele é misericordioso. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, isso aqui é uma referência à parábola do filho pródigo. Não é? Bem resumidamente aqui, o pai tinha dois filhos e um deles pediu a parte lá dele da herança, né, com o pai vivo ainda, e meteu o fute, meteu o pé, foi curtir a vida, só que dinheiro acaba, né? Dinheiro acabou, ele retornou para o pai arrependido, o outro irmão continuou ali ajudando o pai, cuidando das ovelhinhas e tal. E aí o pai mandou matar o maior bezerro lá, o melhor bezerro, para fazer uma festa, para receber esse filho. E o outro filho que ficou com o pai ficou chateado e questionou, né, essa atitude do pai. E o pai falou que sim, queria fazer essa grande festa, porque ele tinha um filho perdido e agora
tinha esse filho de novo com ele, né? Enfim. Eu sou o Senhor, ovelha desgarrada. Cobrai-me, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, é o que eu falei de colocar Deus contra a parede, né? Como eu falo brincando aí. Porque o eu lírico afirma assim, olha só, o Senhor está aqui pelos pecadores, né? E está na Bíblia que se eu me arrepender, não importa o que eu fiz na vida, se eu me arrepender, eu vou ser perdoado. Então, não queira perder a vossa glória, contradizendo a própria Bíblia, que é a sua, com S maiúsculo, palavra, né? Então, ele coloca esse desafio, digamos assim, para Deus, tá? Bom, além da poesia religiosa, já ia falar Castro, não sei porquê. O Gregório de Matos Guerra fazia uma poesia também amorosa, onde ele colocava a mulher como um objeto de desejo, né? Mas ao mesmo tempo esse eu lírico tinha muito medo desse relacionamento, porque esse amor ia levá-lo à danação eterna, tá? Como ele fala aqui, eu peguei só um trechinho. Anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica, flor e anjo florente, em quem senão em vós se uniformara? Lá, quem vira uma tal flor que a não cortara, de verde pé da rama florescente? A quem um anjo vira tão ausente, que por seu Deus o não idolatrara? Porque ele fala aqui, ó, perdão, voltei, ó. Sois anjo que me tenta e não me guarda. Então, se eu ceder a essa tentação, eu vou acabar queimando no fogo do inferno. O amor obsceno satírico. Veja, o Gregório de Matos Guerra também fazia uma poesia obscena. Uma poesia... Como é que eu vou... Uma poesia erótica mesmo, né? E aí você de repente me questiona, caramba, Vini, o cara fazia uma poesia religiosa, fazia poemas falando da Virgem Maria e também fazia uma poesia sobre a bunda da mulata? Exatamente. É o homem barroco, é o homem dividido, é o homem conflituoso. Eu coloquei um exemplo aqui bem bobinho, para não ser processado, mas há exemplos bem mais calientes, tá? Calientes. Olha lá, aqui já apareceu prova antiga da UERJ. O amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Ou seja, aqui o eu lírico coloca o amor, na verdade o sexo, né? De uma forma somente física, tá? Não tem amor não, o negócio é sexo, o sexo é dessa forma, quem fala outra coisa é besta, anca é quadril. E o Gregório de Matos Guerra, finalizando aqui a minha breve análise do autor, óbvio que merecia uma atenção muito maior, também fazia uma poesia encomiástica, poesia de encomenda, né? Falar bem de alguém e tal, e também uma poesia satírica. O que foi essa poesia satírica? Poesia de crítica social. Já naquela época, ele falava mal dos governantes, por quê? Porque já naquela época havia corrupção no governo, tá? E por causa dessa poesia, o Gregório ele foi perseguido, ele quase foi assassinado, ele foi mandado embora para África, ficou muito tempo lá, só depois de anos que pôde voltar para cá. Tem um livro, eu tinha aqui, mas emprestei e não voltou, que é o Dias e Dias da Ana Miranda, se eu não me engano, que fala muito bem sobre isso. Esse livro é maravilhoso, é muito gostoso de ler e mistura história e ficção, tá? A propósito, devido a essa poesia de falar mal dos problemas da política, principalmente, que ele ganhou essa alcunha, esse apelido de Boca do Inferno. Trechinho muito famoso e apareceu em várias provas de vestibular. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe proponha? Vergonha. Está falando da Bahia, tá? Mas se aplica a outras cidades, né? O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Aliás, típico do barroco também lançar os elementos nas palavras depois de recolher, tá? Muito bem, para não ficar muito extenso, no próximo vídeo vou falar do barroco nos vestibulares, beleza? Vem comigo, hein? Tá comprando porcaria de segunda mão.